Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos ao nosso encontro de hoje, neste 9 de dezembro, Dia Internacional do Combate à Corrupção. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu esqueci de falar sobre o que há de mais importante na nossa vida, que ontem foi o Dia da Família, né? É a célula, é a base de toda a nação. Família forte, nação forte. Família enfraquecida, nação fraca. Esse é o objetivo de quem quer romper os laços familiares e diminuir os valores da família. Família é a célula básica de uma nação, onde tudo começa, inclusive a formação da cidadania, do caráter, né, dos valores da ética, né? Bom, então, viva a família. E não esqueça de dar o seu like, o seu dislike e de se inscrever se ainda não estiver inscrito. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se desentendeu com o ministro secretário da Presidência, ministro Luiz Eduardo Ramos, fez uma espécie de texto crítico e de balanço, e já parecia que era uma despedida, e pôs no WhatsApp. E aí acabou se tornando público, e praticamente era a despedida dele, desabafando sobre as queixas em relação ao desempenho do general Ramos na engenharia política do Palácio do Planalto com o Congresso. Ele volta, Marcelo Álvaro Antônio, volta ao Congresso, à Câmara dos Deputados. Ele é deputado por Minas Gerais, pelo PSL. Foi um dos primeiros a apoiar a ideia de Bolsonaro candidato à presidência da República, acompanhou o presidente o tempo todo, inclusive no dia 6 de setembro, dia em que o presidente levou a facada lá em Juiz de Fora. Então ele sai numa boa, conversou com o presidente antes de sair e disse que vai continuar apoiando o governo. E a sucessão foi a mais natural possível, né? Gilson Machado, presidente da Embratur, também ligadíssimo ao presidente, acompanha o presidente por toda parte e ainda alegra os ambientes tocando sanfona, né? E ele tem conseguido excelentes resultados na Embratur, assim como o ministro Marcelo Álvaro Antônio conseguiu excelentes resultados no turismo a despeito da pandemia, né? Conseguiram ressuscitar o turismo que estava morto, né? Agências de turismo, hotéis fechados, companhias aéreas, né? E isso tá se agitando agora e aproveitando-se do turismo interno, né? Por causa da pandemia, os brasileiros, milhões de brasileiros deixaram de ir para o exterior e estão ficando por aqui para fazer turismo por aqui. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Aliás, nas comemorações do dia de hoje, a Polícia Federal comemorou o Dia Internacional do Combate à Corrupção, realizando a Operação Descalabro no Maranhão. E com o objetivo-alvo é um deputado do PL chamado Josimar Maranhãozinho, mas pelo dinheiro que levou é Maranhãozão, né? Segundo a polícia, foram 15 milhões de desvios e emendas desse deputado para municípios onde funciona o eleitorado dele, e o benefício ia acabar em empresas de fachada que pegavam o dinheiro e entregavam o dinheiro vivo no escritório dele em São Luís. Essa é a história da polícia. O ministro Lewandowski é que autorizou 27 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 6 milhões de patrimônio do deputado, né? O deputado Josimar Maranhãozinho. Vejam só, mais uma, né, que a pandemia propiciou, né? As pessoas se aproveitam das dificuldades para meter a mão. Isso aconteceu com
com respiradores, né? No tempo que todo mundo achava que a pessoa tinha que ser entubada, né? Vocês lembram? Tempo do Mandetta, vá para casa. O sujeito está com o primeiro sintoma, não vai para casa. Quando não puder mais respirar, volte aqui, nós vamos entubar e você já está com 80% de partida, né? Foi assim que aconteceu. Hoje está totalmente diferente. E até se justifica que na época, março, abril, ninguém sabia exatamente como era, né? Era ou uma gripezinha ou uma explosão nos pulmões da pessoa, né? E são as duas coisas, né? Porque entra insidiosamente, silenciosamente, e de repente explode. Se a pessoa notou, aparecem sintomas, já toca o coquetel lá do Protocolo de Madrid, da piauiense, né, da médica doutora Bucar, e aí vira gripezinha, né? Ou às vezes desaparecem os sintomas. A perda de tempo esperando o teste pode ser a diferença, né? Eu ontem à noite fiquei sabendo de uma manauara que em Manaus, durante muito tempo, os testes vinham para Brasília ou para São Paulo para depois voltar com o resultado, demorava uns 10 dias. Aí encheram cemitérios. Porque não dá, hoje se sabe que não dá para esperar. Isso é essencial. Bom, agora, falando em vacina, vocês viram lá na Inglaterra, esqueceram de avisar que a vacina causa alergia, né? Uma reação alérgica. Aqueles que têm sensibilidade, né? Questão histamínica. E agora que estão avisando. Não só avisando, mas exigindo uma declaração, fazendo um questionário para ver se a pessoa nunca teve uma ocorrência de alergia. E é a vacina da Pfizer, né? Essa que eu nunca vou tomar, né? Porque é engenharia genética, nunca. E mesmo com o ministro da Saúde aqui dizendo que é possível que venha logo e tal. Bom, mas isso é para quem quiser, é facultativo, né? Mesmo que eu já não estou mais na idade reprodutiva, né? Eu não saberia se eu estava protegendo meus netos, meus filhos, meus bisnetos. A gente não sabe essa história de mexer no engenharia genética. Agora, falando em vacina, né? Vocês entenderam bem por que o governador Dória está tão nervoso a ponto de impor uma pergunta naquele encontro naquele encontro à distância com 15 governadores, né? Ministro, vai comprar ou não vai comprar vacina? É sim ou não? Assim, parecia a professora com um aluno acuado no canto da sala de aula. Parecia. Por que ele está nervoso? Olha, eu estive vendo os números dos cartórios que registram óbitos. São Paulo, quando eu vi, estava dando, eu anotei aqui os números, 46.544 mortes por Covid. Já está lá em cima. Um total aí de 170 e poucos mil, 46 mil São Paulo. Agora, mortes por outras causas respiratórias, 59.548. Causas por doenças cardiovasculares e AVC, 54.537. Então, Covid não é a causa principal de morte em São Paulo e no Brasil, né? Bom, mas começou por São Paulo, no Brasil todo. Começou por São Paulo, veio de Wuhan, na China, passou por Milão e foi para São Paulo. E o governador Dória disse, não, pode ter o carnaval, que é uma gripezinha e tal, né? E houve o carnaval, aí se espalhou pelo país, as pessoas que foram ao carnaval em São Paulo, depois Rio e Brasil inteiro, né? Então, deve estar nervoso por isso, né? Outro dia ele disse que não ia haver nenhum aperto na severidade das medidas depois da eleição. E um dia depois da eleição ele anunciou que todo mundo ficou amarelo lá em São Paulo. E agora eu acho que o que está
o que está incomodando mesmo é que ele é o governador de um estado que tem 42 milhões de habitantes. E ainda assim, nessa última pesquisa que saiu no início de dezembro, dos presidenciáveis, ele está em 6º lugar, só com 4%. Eu acho que talvez isso o deixe mais nervoso. Aí então tem que procurar uma espécie assim de mote, de alvo, de objetivo, né, de palavra forte, e a palavra forte é a vacina. Né? Então ele tá brigando pela vacina, sim, já meio, talvez, com certo desespero. Os outros governadores procuraram o governo federal dizendo, escuta, está todo mundo pensando que só o Dória que vai ganhar a vacina, só o Dória que vai vacinar, e nós aqui. Né? Aí receberam a informação do ministro da Saúde que já tá tudo andando, né, para ter aqui no Brasil cerca de 300 milhões de doses de vacinas, a maior parte, 260 milhões de Oxford, que é a vacina tradicional, não é a vacina de DNA, não. É a vacina tradicional do vírus enfraquecido. E não se sabe exatamente quando começa, né? Dória já marcou para o dia 25 de janeiro, 466 anos de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, temos essa esperança da vacina e temos a realidade do dia a dia com o coquetel, né, do protocolo de Madrid. E, por fim, queria dizer para vocês que, por decisão da Câmara de Comércio Exterior, já está no Diário Oficial, foi zerada a alíquota de 20% para importação de armas curtas, isto é, revólveres e pistolas. Né? É algo que atende ao referendo que foi feito no Brasil e que a lei posterior, a tal lei de desarmamento, simplesmente rasgou. Né? Perguntaram ao povo se o povo que estava contra o comércio de armas ou não, né? E praticamente 2/3 dos eleitores disseram não estamos contra, não, né? Queremos a livre comércio de armas. Né? Só que o Estatuto do Desarmamento passou por cima da vontade expressa num referendo. Né? Uma coisa incrível. E o presidente está cumprindo uma promessa de campanha. A gente sabe que o cidadão de bem armado, né, na sua loja, na sua casa, é um fator de dissuasão contra o bandido. O bandido não vai arriscar. Né? E a única coisa que eu fico me perguntando é se isso não vai ser uma concorrência desleal para Taurus, Rossi, Imbel, né? essas fábricas, a Boito, né? Não vai prejudicar as fábricas brasileiras de armas. De Brasília, Alexandre Garcia.